Olá, amigo telespectador. Estamos de retorno agora para dar início ao segundo bloco com a entrevista com o professor Eurico Marcos Diniz de Sante, da Fundação Getúlio Vargas. Também neste bloco, Antônio Carlos de Moura Campos e Antônio Sérgio Valente para aí as entrevistas. O professor falava do direito que é tornado público pelo agente fiscal, do direito operacionalizado, digamos assim, construído pelo fisco, e da divulgação desse direito para conhecimento da sociedade, da importância disso para a sociedade. Eu gostaria de fazer uma colocação no sentido das outras normas, não apenas do AIM, dos outros instrumentos de divulgação do direito, de demonstração do direito na área fiscal. Há figuras como a consulta tributária, a resposta à consulta tributária, os regimes especiais que a Secretaria da Fazenda concede e que muitas vezes são de conhecimento apenas do contribuinte que pediu o regime, não são de conhecimento dos demais, e outros poderiam estar exercendo aquele mesmo regime, enfim, isso seria interessante que fosse divulgado, e não é. Que comentasse alguma coisa dessas formas de divulgação do direito praticado pelo fisco, e que não apenas aquelas ligadas ao AIM. Valente, eu começo pelo final, assim, que você disse uma frase interessante, é que na verdade é o fiscal que cria esse direito aplicado ao caso concreto. Não adianta nada ele criar esse direito se ele não comunicar para todos esse direito. Fica escondido na gaveta. Essa é uma questão não só de legalidade, mas de democracia, na verdade. Ou seja, democracia significa o governo do povo, em que leis governam todos de forma igual. O problema que eu tenho, quando eu tenho assimetria de informação, eu tenho um regime de sigilo em que oculta os critérios de legalidade, é que eu acabo ocultando privilégios de alguns contribuintes. E porque alguns não pagam, outros têm que pagar muito mais. E, na verdade, esse risco e essa insegurança jurídica que eu crio, na verdade, eu crio para as empresas, porque são as empresas que estão pagando os tributos. Mas quem efetivamente paga a carga tributária é o contribuinte pessoa física, que somos nós. Então, na verdade, todo o risco, toda insegurança jurídica que eu crio para a empresa, para ela é risco econômico, que ela calcula e joga no preço e vai sempre, por via das dúvidas, onerar nós, contribuintes de fato. Então, toda essa insegurança jurídica acaba recaindo de uma forma generalizada no preço, e quem recebe dividendo paga isso junto com o preço, que recebe dividendo e tem mais, tem um plus para estar pagando isso. Agora, quem não recebe dividendo está fora dessa jogada. Então, na verdade, tem uma questão de democracia muito importante aí. Então, retomando essa fala, cada vez que o fiscal atua criando o direito ao caso concreto, é importante que esse direito seja divulgado para que esse mesmo direito seja aplicado para todas as pessoas. Esse direito que o fiscal descobriu, essa fraude, essa falta, essa forma de interpretar a legislação que o fiscal entendeu equivocada e que ele autuou, ele considerou, ele acusou de ser uma falta, essa acusação não poderia vir a público sem colocar em risco a própria figura do fisco, porque assim como o fiscal está inovando naquela interpretação, ele está interpretando o direito, pode ser que o Tite lá na frente interprete de outro modo. Ele fala, não, você interpretou, mas interpretou equivocadamente, o contribuinte é que estava certo. Então, não haveria a possibilidade de a gente construir um caminho intermediário em que o trabalho do fiscal, a interpretação do fisco, viesse a público, mas não expondo o infrator à execração pública. Primeiro você tocou no ponto central, que é o meu problema e o meu desafio. Na verdade, essa dualidade entre uma legalidade autista, uma legalidade de papel e a legalidade concreta. O
que eu quero para o Estado Democrático de Direito, para construir segurança jurídica, reduzir complexidade, eliminar a guerra fiscal, é ter acesso a essa legalidade concreta. É isso que me importa. E aí, eu não sou advogado, eu não dei certo como juiz, eu não conseguia decidir no TIT, eu ficava... eu parava na porta, não sabia se era para cá ou para lá o tempo todo. Então, na verdade, eu tenho um perfil de estar pensando e esse é um assunto que me encanta, porque eu acredito que esse é o caminho. Agora, o Teru sabe que não bastam ideais ou pessoas pensando para construir um mundo, eu tenho que encontrar caminhos de realização. Então, eu acho que a sua ponderação é muito inteligente e é muito pragmática também. Não dá para sair rasgando tudo, abre tudo. Eu acho que isso é um processo. Acho que a gente está vivendo esse processo, o TIT está cada vez mais se abrindo as informações, abriu uma primeira instância de informação, não aconteceu nada. É um caminhar para um aperfeiçoamento. Não desabou o mundo. Vamos abrir as informações do auto-infração sem a empresa e sem o fiscal. Então, eu vou ver o que acontece, porque o que me importa, na verdade, é muito mais essa informação sobre a legalidade. Por outro lado, fazendo uma reconstrução agora, primeiro, acho que o importante é ter critério de legalidade. E para isso, me importam ter acesso às consultas fiscais, porque também a aplicação da legislação tributária. Me importa saber sobre regimes especiais, porque também a aplicação da legislação tributária, e mais que isso, é exceção à lei. Então, eu tenho que saber não só a lei, mas exceção à lei. Se as isenções, desonerações têm que ser por lei também, os regimes especiais deveriam ser por lei também. Se não for por lei, que pelo menos seja público, para que todos conheçam também qual que é o pensamento da administração. Tem um fetiche aqui também, que a administração não pode regulamentar a lei para dar sentido à lei. Tem que regulamentar, porque na verdade eu tenho que fazer a lei se aproximar do mundo concreto. Então é um dever da administração realizar isso e digamos que é uma resposta inteligente, que ela faça isso sistematicamente, ou seja, eu tenho que aderir à legislação às peculiaridades do contribuinte. Agora tem que fazer isso publicamente. Então, na verdade, tem que ter processos democráticos para que eu conceda regimes especiais publicamente para que todos tenham direito àquele mesmo regime especial. Ou seja, todos esses acessos à informação, consulta fiscal, ressarcimento, tudo isso, na verdade, eu acho que é imperativo que eu tenha publicidade para conhecer a legalidade. Agora, olhando para o outro lado, como essa legalidade é um instrumento importante para o fisco, vinculando com a questão do Moura Campos, que é, na verdade, essa ideia de aderência da legalidade a quem é o contribuinte. Nesse estudo do John Brathwaite, do fisco australiano, eles levam muito em consideração o histórico do contribuinte. Então, eu tenho vários níveis de contribuinte. O contribuinte nunca foi autuado. O contribuinte foi autuado tantas vezes. Ou seja, eles têm um mapa do contribuinte para saber como vai tratar aquele contribuinte. Então, tem um contribuinte que nós sabemos que é mais agressivo. Então, o sinal vermelho para ele. O zero e V0. E verde para o fisco. E verde para o fisco. E outros que você sabe que o histórico do contribuinte nunca realizou nenhuma operação ilícita, é um grande contribuinte, dá um tratamento diferenciado para esse contribuinte e de modo a estar criando diálogo com ele. Tem um exemplo muito interessante, que é da esfera federal, mas serve como lição para todos nós, que é a questão das controladas no exterior. Havia um grande debate sobre a tributação das controladas no exterior, é um contencioso de 70 bilhões de reais e que está sendo resolvido essa semana, saiu no Valor Econômico de ontem, chegou no Supremo, ficou 5-5, Joaquim Barbosa votou, não resolveu. Resolveu como? Anistia. Então ninguém sabe até hoje a legalidade, há uma anistia e para diluir esse valor aí, enfim, não se encontrou solução. Eu vi uma apresentação outro dia do professor Isaías Coelho, no curso para a Receita Federal, sobre os paraísos fiscais da Google, Yahoo, Apple, e assim um quadro que dizia assim, quanto a Apple paga de imposto sobre a renda nos Estados Unidos? Quanto a Apple, a Yahoo, a Google pagam sobre imposto sobre a renda no paraíso fiscal que está sediando a sede dela? Então, um pouquinho assim de imposto sobre a renda. Quanto ela lucra aqui? Então, lucra um tanto assim. Quanto lucra por funcionário nos Estados Unidos? Então, é um lucro desse tamanho por funcionário. Quanto ela lucra por funcionário no paraíso fiscal? 1 bilhão por funcionário.
eu começo a perceber que tem alguma coisa É a guerra estranha. fiscal, é a guerra fiscal internacional. Essa é a guerra fiscal internacional, que os Estados Unidos estão aprendendo a resolver isso através do acesso à informação. É o FATCA que chama, que na verdade é uma brincadeirinha, né? Fat Cat, pegar os gatos gordos. Então, a verdade, o que eles estão aprendendo? Que na verdade, mais do que punir, quando eu abro a informação e o contribuinte vê, fala, pô, a Apple está fazendo isso, a Google está fazendo isso, essas empresas estão fazendo isso, ele acaba comprometendo a própria marca da empresa. Daí, quando eu pergunto, e no Brasil, como é que é isso para eu saber as nossas multinacionais financiadas pelo BNDES, se elas estão usando os paraísos fiscais para serem produtivas, ganhar mercado nacional ou não? Eu não tenho essa informação. Por quê? Essa informação é protegida por sigilo fiscal. Então, o fiscal faz o jogo do bandido, na verdade, nesse sentido. Porque a partir do momento que eu tenho acesso à informação, eu sei quem é quem do contribuinte. Ou seja, eu crio uma situação em que é importante, e aqui tem uma frase do Stiglitz, Valente, para a gente pensar, assim, em primeiro lugar, eu concordo com você, a gente tem que encontrar caminhos políticos, pensar junto com o Teru, que é um pensador nesse sentido, para viabilizar a transparência, para não criar que a transparência seja um problema para a própria transparência e criar conforto para a agente fiscal fazer essa transição. Mas tem um ponto importante que a partir do momento em que começa a ter amplo acesso à informação, eu ofereço à sociedade a oportunidade de deliberar quem está certo, o agente fiscal ou o Tite? Porque aqui eu estou controlando também o Tite e o agente fiscal. É o julgamento do julgamento. Ou seja, eu posso ter uma lavratura correta, a gente conhece vários casos, o assunto está correto, cai no Tite. Ou então cai no judiciário. E está todo mundo vendo, tem um auditor universal vendo, fala, olha, está errado, o agente fiscal está certo. E aí se percebe que, na verdade, houve uma pressão política do próprio poder econômico para ir contra o agente fiscal, ou uma pressão econômica. Ou seja, é muito interessante, porque, na verdade, é uma fase de evolução da sociedade em que a gente acha que a gente tem que ocultar essa informação para proteger alguma coisa, mas quando a gente abre a informação, na verdade, a própria informação se protege e as pessoas se acostumam com essa informação e começam a ter uma outra visão crítica. O jogo se inverte, na verdade. Então, acho que esse processo de informação é uma coisa que nós não vivemos, é uma novidade no mundo também. A gente nunca teve tanta informação como a gente tem hoje em dia e eu acho que a gente tem que se acostumar com essa nova perspectiva democrática que a gente está vivendo. Não, senão eu gostaria de fazer uma proposta aqui de como esse bloco está sintético, de acrescentar uma questão que é uma questão atinente à transparência das informações do servidor público, não do serviço público, do servidor público, que é uma questão meio polêmica. O servidor público, de modo geral, não tem gostado muito, não digeriu muito bem essa obrigatoriedade de divulgação do seu salário nominalmente, através da internet, no site do governo paulista, no site do governo federal, etc., vem sendo divulgados os salários dos servidores nominalmente. Foi tornado público, né? Foi tornado público os salários do servidor. Essa questão tem incomodado um pouco o servidor, no seguinte sentido, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei. E ela segura no inciso 10 e no inciso 12, numa inviolabilidade da correspondência e no outro a privacidade, garante a privacidade do cidadão. Mas o olerite é uma correspondência entre o patrão e o empregado, tanto que na iniciativa privada o olerite é entregue para o funcionário fechado, lacrado. Mesmo no setor público, quando o olerite é entregue por meio virtual, pela internet, como no caso dos aposentados, por exemplo, ele vem com senha de acesso. Quer dizer, eu só posso acessar o meu olerite se eu colocar ali meus dados, meu RS e meu número de minha senha. Ou seja, é uma informação confidencial. Porém, essa informação confidencial, que é da minha vida privada, meu salário, os itens que compõem o meu vencimento pessoal, vêm sendo divulgados. Quer dizer, eu estou na casa de vidro.
Eu estou morando numa casa de vidro. Todos os sequestradores do Brasil sabem quanto eu ganho, todos os ladrões, o meu vizinho, etc. Então, é uma coisa que na iniciativa privada, por exemplo, não ocorre. Eu acho que a transparência foi usada de forma indevida nesse caso. O que me importa da transparência é conhecer a transparência do critério de aplicação da lei, para que eu possa entender como a lei é aplicada, para gerar mais democracia, mais isonomia, mais igualdade, mais controle público. Eu tenho um número infinito de casos de fatos geradores. Eu quero saber a legalidade sobre esse mundo que é incerto e inseguro. Eu não tenho certeza e insegurança sobre salário de funcionário público. Deve haver seus desvios aqui, mas digamos que isso não é uma questão que vai me ajudar a entender e a informar a legalidade. Muito pelo contrário, me cria um problema. Na Suécia, onde surgiu a primeira lei de acesso à informação, a lei de acesso à informação surgiu para preservar e para proteger o servidor público. Na verdade, a lei de acesso à informação é uma forma de proteger a liberdade de expressão e deliberação de um servidor de Estado contra o chefe de Estado. Então, se você for autuar a empresa do governador, você vai lá, autua, e vai autuar publicamente e vai falar, lavrei uma auto-infração contra o governador e ninguém pode fazer nada. Você está expressando isso publicamente e está se protegendo do governador em relação a esse ato de Estado que você está realizando. Por isso, um funcionário de Estado como esse, ele tem estabilidade funcional, para ser protegido justamente dos seus chefes hierárquicos, para que ele possa executar atos de aplicação do direito de Estado, independentemente de subordinação hierárquica a um chefe de Estado, que pode ter outros interesses que não sejam o de servir ao público. A ideia de transparência, nesse sentido, é justamente, essa é a origem, foi do século XVII isso na Suécia, essa ideia de transparência é justamente uma ideia para proteger o serviço público e proteger o servidor que ganha proteção do Estado e ganha proteção da sociedade para poder se exercer sua carreira de Estado. A partir do momento em que eu estou usando a lei de acesso à informação para comprometer e desvalorizar esse servidor, eu acabo prestando um grande desserviço a todo esse esquema. Não me interessa, assim, é claro que existe um aspecto de curiosidade, um fetiche de saber quanto é que ganha o servidor de café, as notícias que surgiram no primeiro momento sobre os manobristas da Assembleia Legislativa que ganham isso e aquilo, mas isso é novidade que sai em jornal e depois de algum tempo ninguém mais se importa com isso e ninguém mais tocou nesse assunto. Foram notícias que apareceram ali 15 de maio do ano passado, quando apareceu a lei de acesso à informação, então criou tudo isso e ninguém mais se importa com isso. Então, na verdade, eu acho que não é essa informação que é importante para nós. Eu acho que essa política da ideia de transparência é uma ideia justamente de valorização do servidor público como servidor de carreira do Estado e para resolver um grande problema, que agora eu pergunto para vocês se vocês têm essa impressão ou não. A minha impressão é que com esse passar dos anos e com essa estrutura hierárquica impositiva que existe em relação ao fisco, o fisco cada vez mais se tornou um órgão que vive em função do executivo, vive para servir ao executivo. Então ele fica o tempo todo preocupado em servir o executivo e fica de costas para a população. Porque na verdade quando eu crio insegurança jurídica isso tem reflexo para a população na tributação dela, porque as empresas só repassam o custo. E quem paga o pato da insegurança jurídica é a população, especialmente a população de baixa renda, que não discute tributação nas eleições. Então a gente cria um problema em relação a isso. Então, na verdade, eu acho que essa concepção de transparência tem que estar muito preocupada e nós temos que trabalhar nesse sentido de estar usando a transparência para valorizar o servidor, não para tirar o mérito dele, para ser, na verdade, ser entendida como um canal de liberdade de expressão do servidor, das suas funções de Estado, no sentido de estar interpretando a legalidade e saber, salário do servidor, não me ajuda em nada a entender melhor a legalidade. É uma questão administrativa vinculada a servidores que maior eficiência na gestão pública resolve esse problema. Ou seja, acho que nós teríamos que trabalhar, eu como sociedade eu me preocuparia muito mais em estar me envolvendo e me preocupando em estar controlando as pessoas jurídicas.
Porque, na verdade, o que a gente tem, essa é a minha percepção, e a percepção do John Brathwaite também, o que a gente percebe em países, especialmente em desenvolvimento, com estruturas democráticas delicadas como as nossas, é que acaba havendo uma conexão entre a pessoa jurídica do Estado e as grandes pessoas jurídicas, não porque são grandes ou porque são más, porque para exercerem as suas funções, elas têm que capturar o Estado de alguma forma através de lobbies, financiamento de campanhas. Então, na verdade, fica a pessoa jurídica do Estado, outras pessoas jurídicas aqui, que fazem alianças e pagam o pato para o contribuinte. Então, na verdade, o caminho de ruptura que eu vejo para isso, para esse jogo, em que é a transparência para abrir esse jogo de quem está financiando campanha, quem tem benefício, quem tem privilégio, e o pivô dessa relação, que pode abrir tudo isso e pode propiciar o diálogo, que está conseguindo enxergar as empresas, consegue enxergar o Estado e que também é cidadão, pessoa física, é o servidor público. Esse é o cara que está debaixo da cesta para fazer a cestinha. Então, na verdade, eu acho que toda uma política de transparência, pensando em democracia, pensando em Estado de Direito, pensando em segurança jurídica, tem que fortalecer e tem que se preocupar com muito zelo e com muito cuidado da preservação desse servidor, que é a voz da legalidade. E garantir essa voz da legalidade com segurança, com certeza, com uma forma de liberdade de expressão daquele que é competente para dizer como que a legalidade é aplicada aos casos concretos. E para comunicar isso para todos, para que a lei seja aplicada da mesma forma para todos. E para que depois no tribunal, ou ulteriormente, não haja uma intervenção dizendo esse aqui não paga, ou esse aqui deixa de pagar. Não, lavrou, tem que pagar. Porque é a voz do agente fiscal que tem que ser respeitada. Então, eu vejo aí, na verdade, e na verdade esse é o grande momento que me alegra estar nessa casa, que eu acho que nós estamos num momento em que, sei lá, eu não acredito em duendes, não acredito em fadas, já não acredito em políticos, mas acredito nas pessoas ainda. Então, eu acho que, na verdade, essa reforma está na mão de pessoas, e eu acho que essa grande revolução, eu acredito, na área tributária, está na mão dos agentes fiscais. Então, por isso, a gente tem que dar toda a proteção para essa categoria de Estado. E o que o professor está dizendo está de pleno acordo com a filosofia do blog da Fresp. Este blog no qual o professor está falando nasceu exatamente dessa ideia inicial de o fisco fazer uma crítica do sistema tributário e uma autocrítica da sua atuação. O compromisso número 1 que nós assumimos ao montar esse blog, né, foi o de que este blog não seria chapa branca, quer dizer, nós teríamos espaço para divergir da administração, para contestar, para brigar, para propor reformas, para apontar o dedo no que está errado. E temos feito isso, temos inclusive conversado com próprios dirigentes da casa, e a ideia é continuar nesse caminho, e é exatamente o caminho que o professor está propondo aqui, quer dizer, da transparência. Isso é transparência. Quer dizer, eu acho que a sociedade abraçando o servidor público para que ele defenda a sociedade perante o poder incontrastável do chefe do executivo. O servidor público, ele não é inimigo da sociedade. É servidor público. Ele não pode ser inimigo, ele não pode servir ao governo. Do público. Ele não pode servir ao governo de plantão. Ele tem que servir à sociedade. Nós, da Fresp, nós pretendemos caminhar, ou seja, estamos contribuindo com a sociedade para o aprimoramento das nossas atividades, para que nós possamos realmente dar a grande contribuição para o desenvolvimento e crescimento desta nossa sociedade. Eu fico muito satisfeito e feliz, Eurico, que nós temos um guru aí em comum, que é o professor Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, que eu tenho uma admiração muito grande, um grande humanista, e ele vem bem de encontro com aquilo que eu penso, as suas ideias, e agora também, te ouvindo, né, fico muito feliz porque eu penso igualmente que nós que tivemos o privilégio de termos o conhecimento, o acesso ao conhecimento, darmos a nossa contribuição para o aperfeiçoamento desta sociedade, procurando oferecer o nosso trabalho para que isso aconteça. Para as considerações finais,
professor Eurico. Só concluindo, Tedu, agradecendo muito essa conversa com vocês. Foi muito elucidativa para mim, foi uma oportunidade incrível estar conversando. Obrigado, Valente, obrigado, Tedu, obrigado, Moura Campos. Eu acho que a gente está num momento muito especial da nossa democracia. Acho que a gente está num momento muito especial da era da humanidade, que é essa possibilidade de conexão que nós temos, de todos com todos, o tempo todo. E eu acho que a gente está num momento revolucionário da sociedade brasileira também. E não tenho dúvida que o caminho é esse que a gente está concluindo aqui, está terminando, é esse, na verdade. É uma sociedade de pessoas, construída por pessoas, em que as pessoas jurídicas são criações artificiais do mundo de direito. Na verdade, impalpáveis, sem intenções, eu não posso levar para a prisão, não tenho como punir, então tem uma armadilha em torno disso. Eu acho que o caminho para romper essa armadilha é justamente essa conexão da sociedade com o servidor público, que é um servidor que tem a função de aplicar a legalidade, por isso é um servidor de Estado, para dar garantias, dar conforto para esse servidor, para estar podendo efetivamente estar servindo a sociedade e oferecendo legalidade, segurança, igualdade, valores democráticos, permitindo que o Brasil seja efetivamente competitivo na ordem mundial. E concluindo, pelo menos da minha parte, com uma frase do Obama que eu gosto muito, né? Melhorar do Brasil, sim, nós podemos, eu acho que está nas nossas mãos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, muito agradecido. Faço meus agradecimentos aí da Fresp, faço meus agradecimentos também ao Moura, ao Valente pela contribuição e até o próxima oportunidade, próximo bloco. Obrigado, professor.